Bom, já começou. Tá, prestem atenção e façam silêncio, por favor. O que está escrito ali? Isso, decaimento nuclear e radiação nuclear. Então, o que vamos falar é sobre o núcleo. E esse núcleo é o núcleo do átomo. E aí, para quem não lembra ou já ouviu falar, quem já ouviu falar da usina de Chernobyl e do acidente que teve lá? Ouviram falar? Você está assistindo a série. Ah, estão fazendo o trabalho. Ah, já fez o trabalho. Mas a maioria conhece o acidente? Sim. Aconteceu em qual país? Ucrânia, muito bem. E foi uma explosão, né? Que teve um compartimento e depois foi afetando tudo, né? Pois não. Depois que começou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, é verdade que aumentou a radiação do Chernobyl? Ou é mentira? Primeiro que não tem como afirmar, porque a guerra não teria nada a ver com a radiação, entendeu? É porque estava falando que tinha lançado, caiu uma bomba lá. Não sei se é verdade. Bom, se cair uma bomba lá, é possível que aumente, entendeu? Porque tem energia. A radiação funciona com energia. A radiação é energia. Se você aumenta a energia, é que nem você alimentar um aluno. Vocês ficam com muita energia. E é claro que esse aumento de energia, aumento de radiação. Ok? Bom, e aí, vocês ouviram falar do caso do Césio 137? Também? Bom, esse aqui eu vou comentar rapidamente, porque ele é bem interessante que aconteceu aqui no Brasil. O que aconteceu? Todo hospital tem lá um lugar chamado medicina nuclear. Eles trabalham justamente para pegar imagem que não dá para ser pego, por exemplo, por máquinas de raio-x, são máquinas mais sofisticadas, mas usam a tecnologia nuclear. E é claro que isso aí tem um lixo, porque tem um certo tempo que não dá mais para usar e descarte. O hospital descartou uma cápsula que tinha esse material radioativo, só que descartou de forma incorreta. E não tem os catadores, que eles vão catando e separando, fazendo uma coleta seletiva? Teve uma pessoa lá que pegou essa cápsula, mas é como toda pessoa que é curiosa, ele abriu a cápsula. E na hora que ele abriu a cápsula, ele viu um pó. Só que o pó, ele é bem chamativo. Imagina só um pó que ele brilha, ele tem tipo luz neon, só que ele é um pó. E aí ele foi manuseando, compartilhando com os filhos, com a filha, com a esposa, com os vizinhos, isso em Goiânia. E o que aconteceu? É claro que a radiação não é na hora, demora alguns dias, só que o dano é permanente e a única coisa para essa pessoa é a morte, tá bom? Então, o que aconteceu? Devido a essa contaminação dessa pequena cidade que fica em Goiânia, as pessoas acabaram adoecendo e falecendo. Mas não sabia o motivo. Depois descobriu-se que foi uma pessoa que pegou lá um lixo hospitalar, abriu, tinha aquele pó fluorescente, e aí foi compartilhando e ficou irradiado. Oi. Isso que a sua colega falou. Tá. Então, isso que a colega de vocês falou realmente é verdade. Existe uma radiação, que a gente fala de radiação penetrante, por ingestão ou se está no meio. Que nem vocês não ingerem, vocês respiram o oxigênio. A radiação é a mesma coisa, você tem como respirar, ela está no ar, mas tem também como você ingerir. Só que a ingestão é fatal, é pior do que a inalação, ok? E foi isso que aconteceu mesmo. A filhinha do cara que pegou acabou morrendo porque ela ingeriu.
Porque vocês sabem que criança quer comer tudo, experimentar tudo, né? Bom, então esse daí foi o caso do Césio 137. O que eu quero chamar a importância para isso? Tudo que é nuclear é perigoso, é muito perigoso. Aqui no Brasil nós temos uma coisa chamada usina termonuclear que fica onde? Vocês lembram? Quem lembra? Fica no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis fica Angra 1, Angra 2 e tem Angra 3. São usinas termonucleares que eles fornecem energia nuclear. Para quê? Para fazer bomba? Não, é para energia. Como assim? Não tem a Enel que fornece energia elétrica? De onde que vocês acham que pega a Enel, essa energia? Como é que ele transforma? Não? Tá. Tentem visualizar. Na fronteira com o Paraguai e o Brasil, existe um lugar chamado Itaipu. E lá você tem a cachoeira, tipo uma cachoeira grande. Então, lá tem queda d'água. Essa queda d'água, o que o ser humano fez? Colocou umas turbinas, tipo umas engrenagens, umas paletas. E aí ele colocou justamente na queda do fluxo d'água. E aí qual que é a vantagem? Que quando a água vem, essas turbinas giram, isso transfere energia potencial em energia mecânica. E aí não sei se vocês já viram um dínamo. O dínamo, ele faz o quê? Ele converte a energia mecânica em energia elétrica. Então, essa energia elétrica é o que nós usamos aqui em São Paulo. Ela é uma hidrelétrica. Okay? É energia que vem proveniente das águas. A usina nuclear no Rio de Janeiro, na cidade de Angra, não é esse tipo de usina. É a usina que usa energia nuclear. Como é que eles fazem? Eles pegam material nuclear, urânio. Eles pegam urânio, colocam num compartimento, tipo, sabe caixa d'água? Negócio cilíndrico, grande, colocam o urânio e aí eles fazem explosões, tipo explosão de carro mesmo, lá dentro. Só que as explosões não são liberadas, elas são armazenadas, bem armazenadas, senão aquilo dá um problema. Armazenou, só que toda explosão gera o quê? Calor. Toda explosão gera calor. E esse calor é a única coisa que é transferida, que sai daquele tubo. Saiu daquele tubo, ele vai para um segundo compartimento, que também é outro tubo maior. Só que nesse tubo maior eu tenho água. E aí, como aquilo esquentou devido à explosão, a água ferveu, a água ferve, e lá em cima nós temos uma paleta. E esse vapor vai batendo nessas paletas, energia mecânica depois é convertida em energia elétrica. Okay? Mas a fonte não é a água. A fonte é o urânio, que faz aquecer a água. E essa água é reutilizada. Porque uma coisa que foi para o estado do vapor, é só desligar a máquina, esperar que ela vai condensar e voltar a ser líquida. Ok? Diferente da cachoeira, que é um fluxo, que é renovado sempre. Diferenças entre as energias. Garrafa PET que vocês trouxeram aqui de Coca-Cola. Uma garrafa daquelas que tem pólvora, que tem a pólvora que tem no TNT, isso daí explode esta sala. Ok? Esta sala. Só que é uma garrafa de 2 litros. Isso é energia química. Energia nuclear, como é que funciona? Você pega menos de 1 grama. Já viram aquela balancinha que a gente usou, né? Imagina só você pegar menos de 1 grama, é muito pouco. Só que essa quantidade, menos de 1 grama, ele tem o mesmo efeito, ele vai explodir esta sala. Então a energia nuclear é bem maior do que a energia química. Essa é a diferença e esse é o perigo. E é isso que aconteceu na cidade de Hiroshima e Nagasaki, que acho que vocês aprenderam em história, né? É uma pequena quantidade para você explodir uma área vasta, né?
Bom, e aí, na parte da química, vocês precisam saber de onde que vem essa energia, ou pelo menos no mínimo saber como é que funciona. Tudo vem do núcleo, por isso que é nuclear. Lembra do modelo de Rutherford? Não é o núcleo e ao redor eu tenho o quê? Elétrons, né? Elétrons, transferência de elétron, quando um perde, um ganha, quando compartilha, isso é ligação química. Química, reação química. Nuclear é quando eu vou usar o núcleo, eu esqueço dos elétrons e eu vou lá para o núcleo. E aí no núcleo, ou eu tiro ou eu coloco. E aí, na hora que tira e coloca, libera energia, mas não é energia química, é energia nuclear, ok? E aí, só relembrando o que nós temos no núcleo, temos o quê? Próton e nêutron, só tem essas duas partículas no núcleo, tá bom? Bom, e aí, essa parte é muito interessante. Isso aqui parece um papel manchado, né? É um papel manchado, certo? Isso daqui é uma mancha num papel fotográfico que Becquerel ele descobriu. Só que isso foi em 1896. Não faz muito tempo, né? Se você comparar, faz um século e algumas décadas só. Mas em 1896, ele viu que um material, ele criava essas manchas. Um tipo de material. Que material que é esse? Óxido de urânio. Então é um pó, é uma pedra, né? E isso daí gerava essa mancha. Ah, mas isso, qual que é a diferença? Qual que é a grande descoberta? É que ele viu que outros materiais que tinha na natureza não geravam. Somente aquela amostra gerava. E aquilo lá tinha o quê? Óxido de urânio. Essa foi a grande descoberta. E é claro que nessa época nós tínhamos uma grande pessoa, que acho que vocês vão lembrar, essa pessoa aqui. Quem conhece ela? Quem já viu? Já viram, né? É a Marie Curie. A Marie Curie, qual que foi a grande sacada dela? Ela pegou as amostras de óxidos de urânio, todas elas. Vamos pegar sulfato de urânio, óxido de urânio, uns outros óxidos. E aí, o que ela fez? Ela queria saber se realmente era a amostra que tinha, que criava essas manchas, ou se era o elemento. E aí foi aí onde ela descobriu que é o elemento que cria essas manchas. Daí ela descobriu que é o elemento que é radioativo. Ele somente tem uma ação do elemento e não do composto todo. E aí ela viu que não é o óxido de urânio que cria as manchas. É somente o urânio que cria as manchas. E qual que é o legal disso aí? Porque não precisa ser óxido de urânio. Você pode ter urânio puro, pode ser sulfato de urânio, e aí você extrai o urânio. Pode ser cloreto de urânio e você extrai o urânio. Porque agora você descobriu que é o urânio. E a atenção que eu quero chamar aqui, isso ela descobriu quando ela tinha mais ou menos uns 20 anos. Ela estava fazendo doutorado. Então, olha só como ela foi brilhante, né? Tá, pessoal, só vou finalizar com uma história legal dela, rapidinho, que da família dela mesmo. Ela veio de família pobre, né? Que nem nós, sem condições. Só que a diferença é que ela tinha um esquema bem estratégico. Ela tinha uma irmã. E aí, o que elas combinaram? Que uma estudava e outra trabalhava, porque senão não tinha comida em casa. Então, uma estudou e a outra trabalhou. Quando uma terminou de estudar, ela foi trabalhar naquilo que ela estudou. E aí a outra foi estudar.
E as duas conseguiram terminar. As duas se doutoraram. Só que a diferença, olha só o destaque que ela teve, né? Ela é ganhadora de 2 prêmios Nobel. É a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel na história. Isso que é incrível. E ela não precisou de muito, porque ela não tinha nada. Depois vocês veem a história dela, ela é bem humilde, bem humilde. Cadê a pessoa da humildade lá? Ela é bem humilde, Luísa. Muito mais humilde do que qualquer um de nós. Depois vocês pesquisam lá. Depois vocês pesquisam lá, tá bom? Bom, eu vou finalizar e aí nós vamos